A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 1 e versículo de número 15 ao 21, que vai nos dizer assim: O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e, antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos de uma maneira muito clara que essas mulheres chamadas Sifrá e Puá, elas não tiveram medo. Faraó deu uma ordem a elas e essa ordem era uma ordem que ia contra a vontade de Deus. Essas mulheres não temeram se posicionar para agradar ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos a fazer a vontade de Deus, nos colocamos a orar pelos filhos, esposo, esposa, pela família, pelas pessoas que te cercam, que Deus confiou a você. Porque essas mulheres aqui, elas eram chamadas para que elas ajudassem as mulheres a dar à luz. Eram mulheres para trazer a vida ao mundo e não a morte. Você foi chamada, você foi escolhido dentro da tua casa, no meio dos teus, para trazer vida. Eu vou repetir para você entender. Você foi chamada, escolhido para trazer vida no meio dos teus. Só que não pense você que o inimigo vai se agradar disso, porque muitas vezes ele vai querer oprimir, ele vai querer parar. E o Senhor está dizendo: não tenha medo das ameaças do inimigo, porque eu te guardo. Sifrá e Puá não temeram ao Faraó. Se você não temer ao homem, se você não temer ao inimigo, mas confiar no Senhor, ele te protegerá, ele guardará você e a sua família do maligno. O Senhor está dizendo para você: tão somente seja como Sifrá e Puá, tema a mim, porque eu sou Deus poderoso. E quando alguém é temente a mim e não fica com medo das lutas e das dificuldades que cercam a vida deles, eu os abençoo. Deus abençoou essas mulheres porque elas não temeram, mas elas se posicionaram. Declare comigo: eu não vou temer, eu vou me posicionar. Eu não vou temer, eu vou me posicionar. Tem pessoas aqui que foram escolhidas por Deus para trazer vida, para trazer a presença de Deus para o meio de pessoas próximas a você. Só que o inimigo tem tentado fazer como o Faraó, dando ordens para que você pare, mexendo em uma coisa ali, futucando outra coisa aqui, para você se sentir oprimida, para você se sentir oprimido e parar e ficar com medo. Essas mulheres não temeram. E outra coisa, viu? Elas arriscaram a vida delas, mas elas continuaram ali agradando a Deus. Nunca desagrade ao Senhor. Irmã, mas a luta está muito grande, o inimigo está apertando, o inimigo está oprimindo. Mas se você parar de orar pela família que Deus te confiou, se você deixar de ser luz, Deus, ele não vai ter contigo uma aliança. Sifrá e Puá não poderiam dar lugar ao medo, à insegurança, porque senão Deus não as protegeria. É bem verdade que quando nos posicionamos para fazer a vontade de Deus, para trazer vida, para trazer palavra, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, vai ter adversidades, vai ter problemas, vai ter circunstâncias contrárias para que você venha a desistir. Faraó estava aqui, meu irmão e minha irmã, furioso. Nós observamos que grande era a fúria de Faraó. Essas mulheres poderiam ter se amedrontado e terem dito: é melhor a nossa vida, né? Vamos guardar a nossa vida, vamos ter um livramento para nós.
Porque se ele descobrisse que elas estavam protegendo os meninos hebreus, aquilo ali certamente seria uma sentença de morte para elas. Mas elas não tiveram medo de arriscar. Não tenha medo de arriscar para orar pelos teus. O inimigo quer que você pare de orar. É por isso tanta opressão. É por isso tanta luta. Isso é resposta, irmãos. Eu não tenho dúvida disso. É por isso tanta dificuldade. Parece que brota problema. Aí você diz assim: quanto mais eu me aproximo de Deus, mais parece que tem problema. Quanto mais eu oro por este filho, por este marido, por essa esposa, por este pai, por esta mãe, quanto mais eu me coloco na posição, parece que as coisas vão apertando mais. O Senhor está dizendo: elas podem até apertar, mas se você se posicionar trazendo vida, se você se posicionar como servo, como uma serva fiel, que mesmo diante dos apertos, mesmo diante de Faraó, mesmo diante de uma ordem que não agrada ao teu Deus, você resolveu obedecer a ele e não a ordem que te foi dada, você vai ver como Deus vai te prosperar, você vai ver como Deus vai te abençoar, vai te proteger e vai te guardar. Faraó não tocou nem em cifrar e nem empurrar, porque essas mulheres se posicionaram. Eu nunca vi, irmãos, ser mencionado na Bíblia Sagrada um homem ou uma mulher que se posicione diante de Deus e que não tenha resposta, e que Deus não proteja, e que Deus não traga livramento. Seja alguém que se posiciona, não seja alguém que desiste. Essas mulheres não poderiam desistir do propósito delas de trazer vida. Você foi chamada para gerar vida e não morte. O que o inimigo quer é te parar, porque ele sabe que através de você muitas vidas serão alcançadas. Ele sabe que através de você a libertação do seu filho vai chegar. Ele sabe que através de você a libertação da sua filha vai chegar, do seu esposo, da sua esposa, dos seus, daqueles que te cercam, que o Senhor confiou a você. Porque eu estou conversando com pessoas que Deus confiou a você, pessoas. Deus confiou a sua casa a você. Tem pessoas aqui que são a coluna, o sustento espiritualmente falando, irmãos. Só que estão sendo atacadas. Faraó tem oprimido. O inimigo das nossas almas tem dito: se você não parar, eu vou destruir. Ele está ameaçando, ele está rugindo, ele está bramando como um leão. Mas o Senhor está dizendo: se você continuar firme, dizendo: eu não abro mão, eu vou continuar aqui, eu vou continuar adorando ao meu Deus, e ele vai me guardar e ele vai me proteger. Você vai ver a mão de Deus trabalhando por você de maneira sobrenatural. Deus trouxe estratégia para cifrar e para apuar. Olha Deus trazendo estratégia para você, estratégia de oração, de jejum, ribicandarai, de consagração. Olha Deus trazendo estratégia de campanha para que você possa ganhar batalhas. Faraó não conseguiu tocar nos meninos hebreus aqui, porque havia livramento para eles, porque essas mulheres receberam estratégia e elas começaram a dizer que as hebreias eram vigorosas, mas nós sabemos que isso aqui foi uma estratégia de Deus. Deus está trazendo estratégia para você vencer batalhas que o inimigo tem oprimido você, para você abrir mão. O inimigo tem oprimido você para você desistir, para você retroceder, mas o Senhor está contemplando tudo e Ele está dizendo: eu te conheço. Da mesma forma que eu conhecia Cifra e Apuá, e por elas não desistirem, elas não pararem, não ceder à pressão e não se amedrontar, porque assim, irmãos, o medo, quando ele toma conta, acabou. A pessoa não tem força para nada, não consegue. A mente começa a trabalhar em coisas até que não vai acontecer, para lhe amedrontar, para lhe parar. Então você tem que deixar o nosso Deus, o Espírito Santo, Jesus, te controlar e não seu medo. Porque se o medo lhe controlar, já foi. Se Cifra e Apuá tivesse medo aqui, porque certamente elas morreriam se Faraó descobrisse que elas estavam poupando os meninos hebreus, mas elas não temeram. O que você fizer, faça por fé, não tenha medo, mesmo que você tenha por dentro uma fraqueza, uma tristeza, um medo, não te mostres fraco no dia da tua angústia, porque se você se mostrar, tua força será pequena. Se o inimigo olhar para você e ele ver que você está aí com semblante de fracassado, de caído, de que vai perder a batalha, ele vai começar a tentar mais e mais e mais e mais naquela área que ele sabe que está ali atingindo. Você não pode parar. Cifra e Apuá foram chamadas para trazer vida e não morte. O seu propósito é para trazer vida. Você foi chamado, você foi escolhida para a salvação.
E quando nós somos escolhidos por Deus, nós não podemos abrir mão porque tudo está difícil. Porque sim, irmãos, vai ter momentos em que as coisas não vão estar favoráveis. Até porque servir a Deus não é somente um mar de rosas. Nós passamos por adversidades, por aflições. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Não é fácil. Mas quando eu me apego ao meu Deus, quando eu temo a Ele como se Frai Poá, eu recebo bênçãos dEle. E além de receber bênçãos, eu recebo livramento. Aleluia. Deus é um Deus tão poderoso, irmãos, tão grandioso, que se a gente se apegar a Ele nos abençoa ricamente. Além, claro, da nossa salvação, que é o mais importante, Ele também nos abençoa aqui nesta terra. Porque o Senhor tem prazer em abençoar aqueles que são constantes, aqueles que são fiéis, aqueles que não cedem às pressões. Pressionadas elas estavam sendo. Faraó deixou bem claro que queria que todo menino hebreu morresse. Havia uma sentença, irmãos. Só que essas mulheres eram mulheres tementes a Deus. Eram mulheres hebreias. Mulheres que estavam ali para salvar o seu povo e não para diminuir o povo delas. Você foi chamada, você foi escolhida para salvar sua casa, para salvar a sua família, os seus. Se você desistir agora, você vai se arrepender amargamente. Imagine se essas mulheres fizessem o que Faraó estava mandando. Elas pagariam um terrível preço se elas obedecessem à ordem de Faraó. Minha irmã e meu irmão, se você ceder às pressões agora e parar de orar e parar de interceder por pessoas que você tem orado, tem clamado, tem pedido, você vai se arrepender amargamente. Não seja uma pessoa que desiste diante das pressões, mas seja alguém como Sifra e como Puá. Pessoas que têm convicção do Deus que serve. Você vai ver aqui no versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Elas eram mulheres tementes ao Senhor. Que possamos temer ao nosso Deus e dizer: se Deus me entregou isso aqui é porque Ele sabe que eu suporto. Se Deus me confiou esta família, eu vou orar por ela. Mas o cerco está fechando, o inimigo está ameaçando, está rugindo como um leão, procurando uma brecha, querendo destruir, ameaçando, tocando nisso, tocando aquilo. Deus está dizendo: você está protegida, você está guardado. O que você não pode fugir do seu propósito, é do seu chamado. Declare comigo: eu não vou fugir do chamado que Deus tem para mim. Eu não vou fugir do chamado que Deus tem para mim. O chamado dessas mulheres era trazer vida. O seu chamado dentro dessa casa é trazer luz, é trazer paz, é trazer vida, é trazer salvação. Por isso você não pode parar. Todas as vezes que Deus te chamar para um grande propósito, vai ter Faraó querendo te oprimir. Vai ter gente querendo te parar, vai ter gente não querendo que você viva os propósitos de Deus, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: não ceda, continue firme, porque eu sou um Deus poderoso. Eu sou o Deus que protegeu essas mulheres que fizeram a minha vontade e que guardaram o meu propósito. Se você fizer a minha vontade e guardar o meu propósito, eu trago livramento, eu trago restauração, eu trago cura. Eu não permito o inimigo te tocar, mas não saia da posição. Se Frai Poá precisava continuar trazendo vida para os filhos das hebreias, para as hebreias, elas precisavam lutar pelo seu povo. Você precisa lutar pelos seus. Mesmo que o cerco esteja se fechando, mesmo que o inimigo esteja ameaçando, não desista do propósito que Deus te confiou. Porque a cada um, irmãos, que está aqui nessa terra, Deus confia um propósito. E tem pessoas aqui que Deus confiou para você, a sua família. Só que você tem orado e você tem visto os combates. Você tem visto que não é fácil. Você tem visto que o inimigo tem tentado roubar a alma do teu filho, do teu esposo, da tua filha. E o Senhor está dizendo: continue. Continue aí orando e perseverando e não desista dos propósitos, diz o Senhor dos Exércitos, que eu tenho contigo. Porque se você não desistir, haverá livramento e eu vou te abençoar, diz o Senhor. Você vai ver aqui no versículo 20, Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Deus fez bem a elas. E o povo delas ia aumentando. Deus ia abençoando não somente a elas, mas ao povo dele. Deus vai abençoar você, vai abençoar a sua casa, vai abençoar os seus filhos. Se você não desistir, você vai viver o bem de Deus. Você quer ver o bem de Deus? Quem é, irmãos, que não quer ver o bem de Deus, né? Pois é, nós todos queremos. Mas para viver o bem de Deus, nós não podemos ceder às pressões. Vai ter pressão. Vai ter aflição, o inimigo vai querer que você desista, que você caia, que você pare. Mas o Senhor está dizendo: se mantenha firme como Sifra e Poá. São mulheres
tão pouco mencionadas, não é verdade? Mas são dignas de um grande destaque, sim. Porque nós observamos aqui que elas arriscaram a vida delas por propósitos de Deus. Quando você arrisca a sua vida por propósitos de Deus, meu irmão e minha irmã, você é bem-aventurado, abençoada. Essas mulheres eram abençoadas, versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Enquanto elas temiam o Senhor e protegiam os meninos, Deus concedeu para elas, constituiu a elas família. Enquanto você faz o bem, meu irmão e minha irmã, enquanto você intercede, enquanto você ora, enquanto você pega batalhas de pessoas que Deus confiou a você, você vê Deus te abençoando, você vê Deus abrindo portas. Deus só não faz na vida de quem desiste. Deus só não faz na vida de quem para. Você não foi chamada, você não foi escolhido para desistir, mas você é como Sifra, é como Puá, pessoas que não desistiram, pessoas que arriscaram até mesmo a própria vida pelos propósitos de Deus e Deus as protegeu. Faraó não tocou em um fio de cabelo dessas mulheres, mas Deus abençoou a elas. O que os teus inimigos querem que aconteça na sua vida não vai acontecer, mas a bênção de Deus vai vir sobre você. Por quê, irmão? Porque você não vai desistir do propósito. Porque você não vai desistir do chamado. Porque você não vai desistir do que Deus te confiou. Lembre-se, eu fui chamada para trazer vida. Eu sou alguém que trago vida para os meus através da oração. E eu não vou ceder às pressões do inimigo para que eu pare. O inimigo quer que você pare. Mas a ordem de Deus é permaneça, porque eu estou contigo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que vale a pena, Senhor. Vale a pena a gente ser fiel. Vale a pena, meu Pai, a gente guardar os teus propósitos, mesmo que seja difícil. Não era fácil para Sifra e para Puá guardar os teus propósitos, meu Pai, obedecer às tuas ordens, mas elas estavam ali prontas e tementes ao Senhor, que possamos ser como elas, Pai. Mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que tudo esteja adverso, queremos te adorar, te exaltar, queremos guardar os teus propósitos. Nos ajuda, Espírito Santo. Ajuda a nossa vida, meu Senhor. Nos protege. Oh, Deus, tu és grande, meu amigo Espírito Santo. Pessoas aqui, Pai, estão passando por batalhas tão fortes, tão travadas, porque resolveram pegar os teus propósitos, porque resolveram obedecer ao Senhor. Mas eu creio que esta palavra vem como fortalecimento para que ela não pare, para que eles não desistam, Senhor, porque os pensamentos e os propósitos do Senhor são muito maiores. E eu creio que o Senhor vai honrar a fé do teu filho e da tua filha, que será perseverante, naquilo que o Senhor confiou a eles. Oh, meu Deus, dá força para o teu filho e tua filha não desistir dos teus propósitos, que eles venham para encontrar nesta palavra um renovo, que eles sejam como Sifra e Puá, pessoas que se posicionam diante da dificuldade, diante da afronta, da opressão, e dizem: eu não vou desistir, eu não vou parar, mesmo que eu me arrisque, eu vou permanecer, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Assim elas fizeram, Pai, e foram abençoadas. Ah, Pai, abençoa pessoas aqui que não estão desistindo, mas que estão perseverando para trazer vida, meu Deus amado, no meio dos seus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Pai, fechar a sepultura, meu Senhor, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, que cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária, Senhor.
Que haja testemunho para os teus filhos contarem para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, também cada um que está aqui diariamente, servindo de canal de bênção no nosso canal. Que o Senhor os abençoe, os prospere, que o teu Espírito Santo trabalhe, meu Deus. Eu intercedo pela vida de cada um deles e te peço que o Senhor os cubra com teu sangue, desfaça os laços do inimigo preparado contra a vida deles e conceda, Pai, o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo, continua falando melhor aos corações dos teus filhos. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você: permaneça, porque eu vou honrar a tua fé. Cifra e Poá não cederam às pressões, mas continuaram ali, porque o chamado delas era trazer vida. O seu chamado é trazer vida. O seu chamado é trazer libertação. O seu chamado é para ser coluna de sustento. É para ser alguém que não desiste com facilidade. Por isso, o Senhor te fortalece para que você seja como essas mulheres. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.